Boa noite, galera aterrorizada. Aqui é Angel Black trazendo mais relatos de terror para vocês. Mas antes de irmos para o primeiro relato de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Só assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Agora, meus amores, sem mais delongas, vamos para o primeiro relato de hoje. E esse relato é do grupo Casos de Lobisomem por Shidoxi Relatos, administrador do grupo. Nome do relato: Lobisomem em Codó. Olá, meu nome é Luna Furtado. Atualmente moro em Goiás. Quero relatar uma experiência aterrorizante envolvendo os meus pais com um lobisomem. Era meado de 1985. Minha mãe era jovem e meu pai também. Tinham acabado de ter um bebê, o primeiro de 12 filhos. Eles são naturais de Codó, Maranhão. Lá existem muitas lendas, muitas mesmo, principalmente sobre lobisomens. Meu pai era um homem muito mulherengo, então chegava muito tarde em casa. Minha mãe, de resguardo, o esperava tarde da noite. Nossa casa era de pau a pique, sem segurança nenhuma. Apenas uma porta de madeira encostada com um pau atrás para dar mais segurança. Alguns dias, minha mãe começou a notar que os cachorros estavam muito nervosos, latindo a noite inteira. Logo pela manhã, minha mãe viu pegadas enormes. E até onde ela sabia, nenhum bicho da região tinha os pés tão grandes para deixar aquelas pegadas. Corria na vizinhança um boato que poderia ser um lobo-guará, mas não seria tão grande quanto. Passando alguns dias, minha mãe pressentiu que aconteceria alguma coisa de ruim. Ela estava inquieta. Era lua cheia. Quando lá pela meia-noite ela escutou algo andar em cima da casa. As galinhas começaram a cacarejar. Os cães latiam, um latido de dar medo. E parecia também que os cães estavam com medo. Ela sentiu algo caminhar em direção à porta. Minha mãe estava com o bebê no colo. Ela não teve coragem de ir até a porta para ver o que era. De repente, um vizinho próximo a ela deu um tiro para cima. Nisso, com o barulho do tiro, a criatura correu e não foi vista mais até a semana seguinte. Após algumas horas, o meu pai chegou em casa e minha mãe contou a ele o que havia acontecido. Meu pai prometeu para ela que não iria mais deixá-la sozinha. Na semana seguinte, meu pai chegou às 18 horas do serviço. Jantaram, descansaram um pouco. Depois apagaram-se as luzes das lamparinas, já se preparando para irem dormir, quando de repente meus pais ouviram de novo a criatura rondando a casa. Meu pai tentava olhar pelas frestas das paredes, mas não dava para ver nada. No outro dia, conversando com o vizinho,
O mesmo disse que também na casa dele alguma coisa tinha perturbado, andando ao redor da casa, mexendo nas paredes como se quisesse entrar. E o vizinho, desde então, passou a andar armado. Meu pai falou que passaria a andar armado também. Meu pai disse que iria pegar aquele bicho naquele dia. Como a cadela dele estava gestante, ela logo daria sinal de alerta caso aquele bicho aparecesse. Meu pai suspeitava que a cadela, por estar gestante, poderia estar atraindo aquela besta, mas também não poderia descartar a hipótese de aquele monstro querer pegar o bebê da minha mãe. Quando anoiteceu, todos na casa estavam em silêncio. Meu pai ficou na espreita com uma lanterna, uma espingarda e pronto para o que der e vier. Chegou a meia-noite quando começou-se a ouvir passos de algo que parecia grande. Meu pai confessou que começou a sentir medo, muito medo, mas mesmo assim ficou de tocaia e como a lua estava cheia, tudo estava muito claro. A criatura chegou no meio do quintal. Então meu pai pôde ver algo difícil demais de acreditar e digerir ao mesmo tempo. Ele viu um cachorro que mais parecia um cavalo de tão grande que era. Era todo preto, mãos grandes, unhas grandes e os olhos brilhavam de maneira reluzente. Meu pai disse que ficou com tanto medo que quase não deu conta de atirar. Ele disse que não conseguia mirar na criatura, apenas atirou para cima, porque estava sem força, de tanto que tremia. Quando que ele atirou assim, para cima, a criatura saiu correndo para o mato. E então, no outro dia, ele foi conversar com um vizinho, e ambos começaram a suspeitar que aquele lobisomem poderia ser outro vizinho, pois o mesmo era homem muito velho e não conversava com ninguém, e era um homem super estranho. Quando entardeceu, esse vizinho, que era suspeito de virar lobisomem, foi na casa do meu pai perguntar se ele tinha um pouco de café para emprestar. O mais estranho nessa história é que aquele homem nunca tinha ido na casa dos meus pais, nem para dar uma boa tarde. E como meu pai até hoje diz, ele tem certeza que aquele velho só foi lá para sondar, para saber se de fato meu pai tinha descoberto o segredo que ele era lobisomem. Eles cogitaram a ideia de que o lobisomem queria comer os filhotes da cachorra, que estava, parida, ou talvez pegar o bebê da minha mãe. E obrigado por ouvirem meu relato. Boa noite. Meus aterrorizados, deixem suas opiniões nos comentários desse vídeo, tá bom? Sua opinião é muito importante para mim. E antes de seguirmos para o próximo relato, vou deixar aqui um recado de muita importância para o canal. O Superchat, Super Stickers e o Valeu Demais já está liberado no canal Angel Black Contos de Terror. Por esses meios você pode estar ajudando o canal a se manter. Você pode se tornar um colaborador do canal, um auxiliador do canal. Também tem a opção do Pix. E a chave do mesmo é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, estará anexado no primeiro comentário do vídeo, assim como na descrição do mesmo. Tudo que vocês vierem a fazer pelo canal, eu desejo que retorne a vocês vezes 1000,
vezes 1.000.000 e recheado de bênçãos. Agora, dados os recados, vamos para o próximo relato de hoje. E esse é do grupo Mistérios do Além, por Anubis das Sombras. Lembrando aqui que o Anubis, o administrador desse grupo, tem um canal no YouTube e é muito bom, hein? Bora lá conferir, gente? Mas antes, vamos ouvir o relato? Vim contar um relato que aconteceu comigo. Nunca fui de acreditar muito no sobrenatural, mas isto está me incomodando um pouco. Bom, vamos lá. Na sexta-feira passada, fui ter o meu primeiro encontro com a minha namorada. Foi uma noite incrível. Estava tão bom o passeio que perdi o meu último ônibus. Ela me propôs que nós podíamos ir a um barzinho 24 horas e de manhã eu pegaria o primeiro ônibus e assim nós fizemos. Quando deu umas 3 horas da manhã, fomos para a rodoviária, mesmo sabendo que o primeiro ônibus só chegaria entre 5 da manhã. Mas, por incrível que pareça, passou um ônibus às 3h30 da manhã. Já que a casa da minha namorada era literalmente ao lado da rodoviária e ela estava segura, entrei no ônibus. Perguntei ao motorista se ele iria passar no meu pequeno distrito vizinho da cidade onde eu morava, e ele disse que sim. Então, entrei no ônibus e só tinha um motorista, que era um coroa de estatura mediana, bem calvo no topo da cabeça e usava óculos, e uma senhora bem alta no banco de trás, vestida toda de preto. Ela estava adormecida. Me senti estranho, mas fui, porque o motorista me cobrou a metade do valor que estou acostumado a pagar na passagem. Assim que o motorista começou a viagem, ele começou a me encarar algumas vezes durante o percurso. Aqueles olhos frios como de um cadáver. Eu estava na primeira fila do ônibus. Na metade do percurso, eu já estava com uma agonia tão forte no peito que eu queria gritar e chorar. Foi quando o motorista olhou para mim de novo e deu um pequeno sorriso. Eu só queria descer daquela merpe no momento. Foi quando a senhora se levantou e sentou ao meu lado. Ela devia ter 1,90 m. Eu sou considerado um cara alto, tenho 1,85 m. Ela era uma pessoa bem grande pela idade e por ser mulher, né? Sei lá. Ela possuía um óculos no rosto, era bem clara, ao ponto de você ver suas veias em seu rosto. Pode parecer assustador, mas eu fiquei mais calmo, assim que ela se sentou do meu lado. Foi naquele momento que o motorista e ela começaram a se encarar diversas vezes. Nesse meio tempo, eu apaguei. Só abri os meus olhos algumas vezes para olhar a janela. Eu conheço muito bem o caminho de casa, mas eu tinha certeza de uma coisa: eu não estava em nenhum lugar conhecido. Na primeira vez que olhei pela janela, vi muitas casinhas pequenas, parcialmente destruídas, com algumas pessoas me olhando pelas frestas das mesmas, das rachaduras da casa. Na segunda vez, era só uma estrada de pedras redondas, irregulares e com muito mendigos na beira da rua. Foi assim que a senhora me acordou com uma voz rouca e me falou: "Acorda, garoto. Não posso deixar você passar daqui."
Olhei para o rosto dela, que possuía um leve sorriso de canto de boca, e o motorista estava visivelmente irritado, mas mesmo assim desci com rapidez. Eles me deixaram em uma encruzilhada que fica aqui, bem perto da minha casa. Já era de manhã e então eu meti o pé. E aí, galerinha, o que vocês acham? Essa história é bem assustadora, né? Vocês já ouviram algo parecido? Se sim, deixa aí nos comentários ou manda para o e-mail do canal. Bora para mais uma história? Essa é do grupo Mistérios do Além também, e a história é por Anubis das Sombras, o administrador do grupo. Nome do relato: O Homem Sem Rosto. Bora lá? Isto aconteceu com uma prima minha, há uns 2 anos. Ela morava em uma vizinhança calma de Sorocaba. Não sei bem aonde, só sei que é bem calmo lá. De noite, as ruas lá de onde ela morava ficavam praticamente vazias. Era muito raro você ver alguém passando a pé ou até mesmo de carro. Em uma noite durante a semana, uma amiga estava na casa dela, vendo alguns filmes. Por volta das 23 horas, essa amiga decidiu que era hora de ir embora. Já que no dia seguinte, as duas teriam que ir trabalhar, Dia de semana, sabe como é. A amiga dela ia pegar um ônibus para ir para casa e a minha prima decidiu ir junto com ela até o ponto, que não ficava muito longe da casa, era cerca de uns 15 a 20 minutos de caminhada. Quando a minha prima estava voltando do ponto de ônibus para casa, ela notou uma pessoa a uns 30 metros de distância, ou seja, do outro lado da rua. Não dava para enxergar direito, mas a pessoa parecia ser um homem grande, vestido em roupas escuras, com uma criança. Ela falou que não conseguiu ver nenhuma criança, mas aquele homem fazia sons infantis, feito alguém faz para um bebê ou uma criancinha pititica. Então ela deduziu que devia ter uma criança por ali. O homem também estava com o braço estendido para o lado, como se estivesse segurando alguma coisa, mas do ângulo que ela estava vendo, não dava para ver o que era. Então ela achou que fosse a criança com quem ele estava conversando. Minha prima continuou andando calmamente e então viu que o homem dava 3 passos para frente, virava para a direita, dava mais 3 passos para frente, virava para a direita e ficou fazendo isso, dando voltas na forma de um quadrado sem ir a lugar algum. Foi então que ela viu que não tinha criança nenhuma com aquele homem. Quando ela se aproximou de onde ele estava, ela viu que ele estava segurando uma coisa longa e prateada. Nesta hora, ela levou um susto. Ela conseguiu ver o rosto dele, ou pelo menos a coisa que deveria ser o rosto dele. Ela estava paralela a ele naquele momento, só com a rua entre os dois. Ele ainda estava andando em quadrados e a cabeça dele não tinha virado na direção dela, mas ela viu o suficiente dele para notar que não tinha traços nenhum no rosto do homem, que onde deveria ter um rosto só tinha uma massa branca na forma de um rosto, como num manequim. Ela falou que ficou literalmente paralisada de medo.
Foi quando um carro saiu da garagem e o som do carro chamou a atenção do homem, ou o que quer que fosse aquilo. E ele virou na direção da minha prima e parou de andar. Então, ele começou a atravessar a rua, andando devagar. E foi aí então que ela disparou de lá e correu até chegar em casa sem olhar para trás. Ela chegou em casa, se trancou lá dentro e olhou pela janela, mas não viu mais aquela coisa. Algum tempo depois, minha prima se mudou daquela área, não por causa do que ela viu. E agora assusta-se quando lembra de tudo, ficando imaginando o que poderia ter sido aquela coisa e o que ele estaria fazendo justamente naquele local e também aquela hora. Que estranho, né? E aí, vocês já ouviram alguma história parecida? Deixem suas opiniões nos comentários. Eu nunca tinha ouvido falar dessa criatura sem rosto. E, aliás, não faço questão nenhuma de ficar sabendo. E agora, bora para mais uma história também do grupo Mistérios do Além, por Jefferson J. Santos. Bora lá? É um conto, nome do conto, Vingança, um prato que se come frio. Assim que amarraram a jovem em um tronco, o padre se aproximou e levantou a sua mão para que todos ali daquela pequena cidade se calassem. O barulho das vozes que gritavam para queimar a jovem foi cessado e assim o padre pôde falar. Irmãos e irmãs, filhos e filhas, estamos aqui mais uma vez para pôr fim nas tentações de Satanás. E todos gritavam novamente. O padre ergue a mão e todos se calam. E ele continua. Não podemos deixar-se levar pelo rosto inocente, pois até o diabo foi um anjo. Através dessa inocência e dessa beleza que ele busca adentrar-se dentro de nossas vidas e mudar o curso delas conforme a sua vontade e não na vontade de Deus. A jovem se mexia várias vezes tentando se soltar, mas as cordas que circundam pelo seu corpo aprende ao tronco dos joelhos ao peito, como uma serpente longa que aperta cada vez mais. Amordaçada com um pano sujo qualquer, aos pés vários galhos de madeira seco, que mostrava que seu destino já estava selado. Aqui, nesse momento, continuou o padre. Vamos devolver a Satanás uma de suas filhas, uma bruxa que enfeitiçou um homem de família, o fez trair sua esposa com ela, essa súcubo, meretriz, bruxa, destruidoras dos bons costumes. Ai, meu Deus, que ranço já tá me dando, gente. Que época horríveis para as mulheres viverem nesse mundo, né? Ai, deixa eu voltar pro relato para não ter uma síncope nervosa, meus amores. A população presente gritou bastante, louvando a atitude assassina do padre. E cegos por medo, dava para ver. O padre olhou para os dois homens de capuz, ao lado do tronco, e acenou com a cabeça para que
pudesse iniciar a queima. Os dois homens, com as tochas em mãos, jogaram óleo na lenha e nos galhos secos e foram ateando fogo logo em seguida. Naquele momento, a jovem conseguiu rasgar o pano, mordendo-o, o pano que cobria sua boca, e falou bem alto: Eu não fiz nada contra aquele homem ou sua mulher, disse ela olhando para eles, que estavam mais na frente, próximo do padre e de mãos dadas. Ele me agarrou e eu neguei deitar-me com ele. Um homem asqueroso que deita com qualquer mulher e se zanga quando não consegue e acaba condenando-a, chamando-a de bruxa. Muitas aqui queimadas eram inocentes e foram injustamente punidas, sem poderem se defender. Calada, demônio! Gritou o padre. Não! Dessa vez ela gritou, enquanto as chamas começaram a subir. Todos vocês são cruéis e só sabem matar aquilo que os afrontam por medo. Nenhum de nós temos medo. Deus está conosco, disse o padre, beijando a sua cruz de ouro que carregava no pescoço. Está? Perguntou a jovem. Sim, está, gritou a esposa traída, olhando com um olhar de ódio para a jovem. O fogo começou a ficar mais alto. As chamas começaram a queimar o oxigênio ao redor da jovem. Ela levantou a cabeça, tentando buscar ar, mas era em vão. A fumaça começou a asfixiá-la e o calor tomou conta do seu corpo. Sua veste foi queimando e um grito de dor e desespero saiu de sua boca. As pessoas que assistiam, até com os seus filhos, ficaram rindo daquela cena violenta, sem nenhum pudor. Antes dela falecer, cuja pele começou a descamar de seu corpo, um vento assoprou as chamas que até então estavam altas, fazendo-as encolher, como se estivessem com medo. A cabeça da jovem que estava no alto foi se baixando devagar e seus olhos estavam brancos. Ela abriu a boca e a sua voz saiu como uma multidão de outras vozes de mulheres que falavam em sincronia. Em toda parte desse mundo, estamos sendo mortas injustamente, sem defesa, sem amor, sem misericórdia, ou até mesmo por nossas belezas. Estamos sendo mortas por mentiras, por salvar uma vida, por ajudar, por ser solteiras, ou apenas por sermos independentes e não ceder a homens nojentos. A população gritou de medo e correram, enquanto outros ficaram para ver o desfecho ao lado do padre que segurava o seu crucifixo. Não diga mentiras, bruxa! Gritou o padre. Eu ordeno que morra. Ordena? Perguntou as várias vozes que saíam da boca da jovem. O sangue de Cristo ordena, respondeu o padre. Saiba que Deus, Cristo ou qualquer anjo não está aqui com você, já que corrompeu essas pessoas e sua igreja com ganância corrompeu esse mundo. O
padre ficou com os olhos arregalados e em fúria respondeu: Deus não abandonou os seus filhos. A jovem sorriu. Seus olhos brancos feito neve olhou para o céu. Antes, o dia ensolarado começou a ficar cinza. As nuvens de tempestade se formaram e não caiu chuva como muitos pensaram. Por ter matado seus semelhantes, padre, e por se aproveitar do medo de muitos e cometerem as mesmas atrocidades, cairá sobre esse mundo a fúria de todas as mulheres que mataram. Vocês terão o sol, mas não o calor, e sentirão frio. Terão a terra para plantar, mas não terão a chuva para encharcar. Sentirão fome, doenças e tudo o que nós sentimos em suas mãos durante torturas e mais torturas, o que não chegará nem perto de nossa ira. Uma poderosa gargalhada ecoou e as chamas voltaram a crescer imensamente, cobrindo todo o corpo da jovem, até que a gargalhada desapareceu. O padre saiu do local, fez o sinal da cruz, atônito naquilo que ouviu. Não sabia o que dizer para aqueles que buscam uma resposta para tudo isso. As horas passaram, até que as chamas foram se apagando, mostrando um corpo carbonizado, o cheiro de carne assada forte e evidente no ar. Passou-se os dias, semanas, meses, anos. Em um verão, uma densa nuvem cobriu os céus por muitos meses. A chuva não cessa e matou plantações, trazendo as doenças do frio. Neve começou a cair em períodos errados, deixando tudo em cima da terra morto, sem grãos, sem plantações. Os mercados, os preços de tudo havia subido. Os ricos compravam tudo, sem se importar com o próximo. Famílias em crise abandonavam os mais velhos em locais longe. Outros faziam com os mais novos em outros locais. Às vezes vendiam seus filhos para famílias ricas como escravos para ganhar uns trocados, a fim de comprar um pão, o pão que também estava escasso. Famílias de todos os locais que não sucumbiam à loucura da fome ou do tempo frio matavam seus animais de estimação, a fim de conseguir comida para os seus filhos. Quando não tinham mais, iam até seus vizinhos à noite para desenterrar gente dos seus corpos mortos, a fim de conseguir carne. Doenças afetaram todas as classes sociais. Até a igreja sofreu. Foram anos nesse clima e em pouco tempo 70% da população mundial havia sucumbido às doenças, à fome e à falta do calor. Da crise política que não tinha controle sobre os assassinatos, assaltos e canibalismo. O padre, que havia tirado a vida da jovem há anos antes, vendo a crise se estender a todos os lados, estava perplexo com tudo. Lembrou-se da jovem e do que ela falou,
E como não passava esses dias tortuosos, mesmo toda a igreja jejuando, orando e fazendo caridade, ele então, já velho, disse: darei a minha vida para as mulheres que matei injustamente. Olhava pela janela, até ver que a neve parou de cair, indicando um sinal. Percebi que é isso agora. Ele colocou a melhor batina, desceu as escadas da abadia em que estava de repouso, foi até o celeiro do lado de fora, pegou uma corda enrolada na parede, avistou uma árvore morta e subiu nela sem nenhum problema, já que havia uma escada ali para apanhar frutas. Amarrou a corda no galho mais grosso e a outra ponta no seu pescoço. Pediu perdão às mulheres que tirou a vida. Pediu também perdão a Deus pelo que iria fazer. Sentado no galho, foi escorregando aos poucos e se lançou à morte. Não deu tempo de agonizar, pois o peso do corpo fez a corda apertar com força e a mesma quebrou o seu pescoço. Em algumas semanas, o sol voltou a emanar calor, trazendo esperança para os poucos que sobreviveram. Desde então, houve um cessar na caçada às bruxas. Bem, por pouco tempo. Contos J.J. Santos. Que história, hein? Mesmo sendo um conto, é muito bom. Faz a gente refletir, né? Quanta injustiça foi feita com pessoas simplesmente por elas não se encaixarem nos padrões da sociedade. Ou seja, você é bonita, o cara se interessa por você, você renega ele, você não pode viver. A mulher dele te acusa porque a sua juventude incomodava ela. Enfim, se você era uma benzedeira, se você fazia o chá, se você era alquimista, ou seja, tudo que era desconhecido era duramente criticado, repreendido e dizimado desse mundo. Deixem suas opiniões nos comentários desse vídeo, lembrando de sempre manter o respeito. Todos nós temos o direito de discordar, de não acreditar, mas todos temos o dever de respeitar, tá bom? Bem, se você ficou comigo até o final desse vídeo, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família aterrorizada, você também. Galera, não saia desse vídeo sem deixar o gostei, sem deixar um comentário e sem compartilhar com alguém, pois você fazendo isso, você estará aumentando a nossa família, a nossa alcateia, você está ajudando o canal a crescer, você está ajudando a Angel Black aqui, que trabalha com muito amor e carinho, buscando conteúdos para trazer para vocês, tá bom? Se você tem um relato, um conto, uma história, qualquer coisa sobrenatural que queira estar compartilhando aqui, envia para o e-mail do canal, que é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas e estará anexado na descrição do vídeo. Lembrando que se você não quiser se expor e nem expor os demais envolvidos no relato, basta que você escreva isso no mesmo e eu garanto o seu anonimato. Na descrição do vídeo você vai encontrar muita coisa legal mesmo. Entre eles tem o canal espiritual Viajando no Tempo, no plano físico e também no plano astral, um canal criado para evolução espiritual. E também tem um link do novo canal, um canal de cortes, relatos, variedades, vida animal,
Vou relatar também casos criminais, enfim, tem muita coisa lá, muita coisa, ufologia, mistérios, desdobramentos. Enfim, um canal vai ser bem eclético, é bom você conferir, deixar suas opiniões lá nos comentários e se gostar, se inscrever lá também. Mas tem muito mais coisa, tá bom? E eu quero agradecer agora, né, a todos os canais parceiros, a todos os grupos e páginas do Facebook e principalmente quero agradecer a quem? Vocês, meus inscritos, meus aterrorizados, vocês que estão sempre comigo, vocês que deixam sua curtida, seu comentário, você que compartilha, você que ajuda com o superchat, com os super stickers, você que compra um valeu demais, você que faz aquele pix que seja de R$1, já está ajudando muito o canal, você que doa o seu tempo para mim assistindo os vídeos. Enfim, sou grata do fundo do coração por tudo que vocês vêm fazendo pelo canal. E é isso, meus amores, logo teremos live. Se você quer ver mais vídeos como esse e não quer esperar o próximo, vai lá nas playlists do canal, você vai mergulhar, tem muito vídeo lá. Bom, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois ele já é de vocês, vocês moram aqui dentro e não pagam aluguel. Boa noite, meus aterrorizados, tenham bons sonhos, amo vocês demais. Fui, até o próximo vídeo.